Bom, gente, nesse primeiro vídeo aqui a gente vai falar sobre a nossa pesquisa, sobre a Lei 4277. Né? E em que aspecto? O primeiro deles é a respeito da mutação constitucional. Eu quero que vocês estejam bem atentos a esse assunto, tá? Fixem muito bem na mente, porque foi justamente sobre que uma situação que foi levada ao STF, né, pedindo para que o STF desse uma interpretação conforme a Constituição, né, com base nos princípios trazidos no texto constitucional, a respeito da equiparação da união estável já existente entre o homem e a mulher, né, equiparação dessa união estável a casais homoafetivos, né, as relações homoafetivas. E aí essa situação foi levada ao STF e ele, diante do seu poder de controle concentrado de constitucionalidade, que é uma prerrogativa que o STF tem, né, ele foi analisar esse texto e ele percebeu que por conta da violação de alguns princípios precisava de ajuste. Né, e esse ajuste que o STF se dá chama-se mutação constitucional. É um processo informal de alteração do sentido do texto constitucional. Como assim alteração do sentido? Processo informal é porque existe um processo que altera o texto da Constituição. E esse processo se dá através de emendas constitucionais, né? Aquelas promovidas por aqueles agentes que a gente lê no artigo 60 da Constituição, inciso 1º, 2º, 3º, Presidente da República, né? A Câmara do Senado, a Câmara dos Deputados e a metade das Assembleias podem propor emenda à Constituição, está lá no artigo 60. Mas esse é o processo formal, ok? De alteração do texto constitucional. Só que, nesse caso de alteração apenas no sentido do texto, ou seja, se manter um texto intacto, íntegro, sem alteração nenhuma, se você for ver até hoje, no artigo 226, parágrafo 3º, que faz menção à união estável entre o homem e a mulher, ele continua intacto. Né? O artigo 1723 do Código Civil continua lá do mesmo jeitinho. O que foi alterado com essa decisão da Lei 4277? O sentido do texto. O sentido do texto. Então, qual é a função do processo de mutação constitucional? Ele é um processo informal, porque o processo formal é o quê? A emenda constitucional. Né? Então, ele é um processo informal, né, que se dá uma interpretação, né, um sentido diferenciado ao texto da Constituição e da norma ordinária, que é, no caso, o Código Civil. Né, diferenciar isso altera o sentido com a intenção de quê? De adequar a norma à realidade atual. Por quê? A nossa Constituição é de 1988. Né? Então, assim, o direito, a dinâmica social, ela vai mudando de uma forma acelerada. Então, assim, aquela norma que foi editada antes pode já ser necessário um entendimento diferenciado hoje. Essa competência seria de quem, legislário? Do legislativo. Mas, como o legislativo não faz, pode ficar sem resposta? Não. E quando as situações são levadas ao STF, a resposta que ele dá é através justamente da mutação constitucional. Então, ele adequa a norma à realidade atual, né? E porque ele tem essa prerrogativa, por ser o guardião da Constituição, tem o poder do controle concentrado de constitucionalidade. Ok? Então, a mutação constitucional é o processo de alteração no sentido do texto constitucional, sem que haja necessidade de alterar o texto. Ok? Promovida por quem? Pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que é com a intenção de adequar a norma à realidade. No final do julgamento da ADI, né, o STF editou uma súmula vinculante, ou seja, uma súmula vinculante é um documento, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve ser obedecida por todos os órgãos do Judiciário. Ela tem efeito erga omnes, ou seja, tem que ser obedecida por todos. E a partir dessa súmula vinculante, aonde se lia no texto, tanto no artigo 226, parágrafo 3º, quanto no 1723 do Código Civil, onde se lia uma união estável entre o homem e a mulher, embora continue lá no texto, se entende agora, a partir da interpretação do STF, a união estável entre homem ou mulher. Então, tanto entre dois homens quanto entre duas mulheres. Ok? O texto continua intacto, mas o sentido foi alterado. Isso chama-se mutação constitucional.